É engraçado como que as coisas, né? Se você pensar há 3 anos atrás, a função de gestor de tráfego, sinceramente, a gente não ouvia falar. Não que não existia, de fato existia. Temos gestores de tráfego aí que fazem um trabalho para grandes players do mercado digital, né? Mas a notoriedade dessa função, ela aumentou significativamente, mas principalmente pelo trabalho de alguns. Por exemplo, o próprio Pedro Sobral, ele tem feito um trabalho significativo em relação a isso, né? Ele conseguiu mostrar que um cara que faz tráfego pode ganhar muito dinheiro e pode ter resultado e ainda pode ensinar outros também como se faz tráfego. E a possibilidade, por exemplo, de ele dar esse tipo de acesso às pessoas, né, para poderem se preparar para serem gestores de tráfego e buscar experiência, isso ajuda, por exemplo, que hoje milhares de pessoas estão migrando para esse tipo de função. Tá, mas qual é a pergunta que surge diante de tudo isso, né? Que é o que eu posso falar sobre isso, né? Afinal de contas, eu não sou gestor de tráfego, não estou aqui objetivando falar sobre a função específica de um gestor de tráfego, mas sobre a legalização do trabalho de um gestor de tráfego. Primeiramente, um gestor de tráfego ele pode ser MEI, ele pode trabalhar como pessoa física, ele vai pagar muito imposto, é difícil ele regularizar o negócio dele, ele precisa de fato se preocupar em ter um negócio legal, ou ele, trabalhando como pessoa física, ele vai ser ilegal, vai ser legal, como que é essa situação toda? Então, nesse momento agora eu vou elucidar algumas dessas perguntas que você que vai trabalhar como gestor de tráfego tem. Mas ó, antes de mais nada, você já deixa o seu like aqui, importante, ajuda que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Primeiramente sobre pessoa física, vamos lá. Você pode sim ser pessoa física. O problema é que a pessoa física ela te traz alguns entraves. O que acontece é o seguinte, se eu sou uma pessoa jurídica e eu contrato você que é pessoa física, eu preciso fazer uma retenção de INSS e de imposto de renda retido na fonte da sua empresa, da sua pessoa física, desculpa. E consequentemente, o meu custo se torna maior, a minha responsabilidade se torna maior. Ah, mas tem gente que não faz isso. Pois é, só que aí você também tem outro problema. Porque como é que você vai declarar esses valores que você recebeu? Na hora que você vai fazer o seu imposto de renda, você não tem um campo para você dizer o seguinte, ah, eu recebi de fulano, e vai colocar simplesmente o CNPJ de fulano lá. Se você fizer isso, não vai bater com a informação que esse fulano. Então imaginar que sou eu e você nessa relação, e aí eu te contratei, você é pessoa física, fala, ah, precisa de nota, não sei o quê, ah, eu sou PF, não tem problema, fica aí como PF e tal, eu vou te pagando aqui e tudo mais. Só que aí você recebeu de mim, recebeu de outro, fulano, ciclano, e aí você recebeu de um monte de caras que contratam o seu serviço. Chegou no final do ano, você faturou, sei lá, hipoteticamente, 20 pau por mês, 240 mil reais. Putz, um bom faturamento, só que você não pagou nada de imposto. Só que você resolve, eu vou declarar como pessoa física. Você só poderia declarar como carnê-leão se você recebesse ou do exterior ou se você recebesse de outra pessoa física. Você não pode declarar o valor que você recebeu de mim que eu te paguei como pessoa jurídica via carnê-leão. Então você vai ter que declarar de fato pelo meu CNPJ. Só que eu não declarei o valor que eu paguei para você. Porque se eu tivesse declarado, eu teria que ter feito as retenções. Olha a bagunça que vira a sua vida pelo fato de você trabalhar como pessoa física. Então, esse é o primeiro fator que você tem que considerar. Independentemente de alguém te pedir ou não nota fiscal, se você é uma pessoa física, você praticamente não tem uma vida. Porque você não consegue provar nada do que você ganhou. Você não consegue provar porque você comprou um carro, você não consegue provar porque você comprou um apartamento, você não consegue provar porque você foi para o exterior, você não consegue sequer provar que você pode, por exemplo, ter ali um visto americano, por exemplo, para poder viajar para os Estados Unidos. Olha a situação que você entra. Tá, então a gente entra na primeira possibilidade, ser MEI. Ah, eu quero um KNAI que diz lá que o gestor de tráfego pode ser MEI. Me desculpa, mas você não vai achar esse KNAI, porque não existe o KNAI. Não existe KNAI para gestor de tráfego, não existe para produtor digital, não existe para ninguém hoje. Ah, fazer dropship, não tem KNAI. O que existe são KNAIs relacionados àquela atividade. Mas quando foram criados ali os códigos de atividades, essas funções elas não existiam, entendeu? Pode ser que um dia eles resolvam mudar tudo, tiram um monte de função que não precisa ter mais e vão colocar essas funções novas que foram criadas por conta da tecnologia, por conta da evolução da humanidade, da prestação de serviço e tudo mais. Porém, você pode, por exemplo, colocar um KNAI de promotor de vendas, por exemplo. Ah, 100% certo? Pois é, mas é um começo para você poder sentir até o que vai acontecer. Você está numa fase muito inicial, você vai começar a trabalhar, você tem uns jobs para fazer, mas você não sabe se você vai, de fato,
fazer aquilo de fato mesmo, estruturar aquilo mesmo como sendo um grande negócio, porque o MEI, ele vai receber no máximo 6 mil e poucos reais por mês. Não é, sinceramente falando, um valor absurdo para você falar assim, putz, tem um excelente negócio. Dá para você ganhar bem, mas dá para você ganhar muito mais se você estruturar isso melhor. E um bom gestor de tráfego, ele vai cobrar 2 mil de um, 1.500 de outro, 3 mil de outro, 5 mil de outro, ou seja, pode fazer como coprodução dependendo do lançamento. Ou seja, ele pode ganhar muito dinheiro. E ganha muito dinheiro. Só que ele precisa entender que o MEI te dá essa limitação de faturamento. Então, ou seja, passou de 6 mil reais, ele começa a ter problema. E aí a gente tem a outra opção, que é a opção de você abrir uma empresa no Simples Nacional. Aí você tem mais amplitude de KNAIs, esses códigos de atividades que você pode utilizar. Você vai ficar de forma legal e aí, consequentemente, você vai ter outros custos, né? Enquanto o MEI você pagava 50 reais por mês, mas também você não tinha contrapartida nenhuma, né? Ah, eu vou me aposentar o dia. MEI, esquece, né? Aquele salário mínimo, tem condições específicas de aposentadoria, que isso tem no nosso canal vídeo sobre isso, não vou ser redundante. Então, ou seja, você vai para o Simples Nacional, você tem que contratar uma contabilidade de fato, você vai pagar mais imposto, vai começar com 6%, você vai ter um custo maior. Mas olha, você está ganhando mais dinheiro. Esse é o fator, entendeu? Você está ganhando mais, tudo bem, você vai pagar mais. E aí, se um dia você ficar super mega conhecido como sendo gestor de tráfego, ou você começar a dar curso também, você ampliar as atividades que você tem outras opções de tributação que inclusive você pode ter uma redução. Isso é uma outra coisa, assunto para um outro vídeo, para uma outra situação, para um outro patamar de faturamento. Mas se você vai faturar os seus 15, 20 mil reais por mês, 10 mil reais, 30 mil reais, dá para você ter de fato uma empresa no Simples Nacional. Dá para você pagar o contador, que você vai pagar muito pouco para a contabilidade. Contrata isso digitalmente com a Tactus, ou seja, a gente resolve tudo isso para você não se preocupa com nada, você vai só pagar o seu imposto, vai mandar os documentos que a gente vai te pedir todo mês para poder fazer a sua contabilidade e acabou. Seguir as orientações, acabou. Emitir o seu notinha fiscal, acabou, não tem problema nenhum em relação aos seus rendimentos. Por quê? Você, na situação atual, né, porque o governo pode mudar isso aí com a reforma tributária, mas na situação atual, você recebeu a sua grana aqui, simplesmente você vai recebeu sua grana aqui, pagou o seu imposto aqui, tá? Você recebeu a grana, pagou o seu imposto aqui como pessoa jurídica, você vai para a pessoa física e você não paga mais nada. É esse o fator que você tem de relevância para você ter o negócio legalizado. Você vai pagar um pouco de imposto, você vai pagar a contabilidade, mas acabou. Você fica tranquilo. Quer ir para o exterior? Quer tirar seu visto americano? Tranquilo. Quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Tranquilo. Quer fazer o seu imposto de renda? Tem como declarar. A gente faz a declaração de imposto de renda, pronto, tudo legalizado. Só precisa pagar o seu imposto. Então, separa um pedacinho daquilo que você está ganhando. Separa um pedacinho daquilo que você está ganhando. Mantenha o seu negócio como gestor de tráfego regularizado. Ah, eu estou numa fase muito inicial. Tudo bem. Segue as alternativas que eu falei para você antes de ter a sua empresa. A hora que você performar, aí a Tactus pode te ajudar. Então você procura com a gente vai fazer uma análise para você, vai falar o seguinte, ó, você vai pagar X imposto baseado no que você está faturando aí em média nos últimos meses, manter a sua situação legal. Ah, e um outro fator, abrir o seu MEI e você estourou o seu MEI, não deixa o negócio acumular para depois você correr atrás para resolver. Resolve quando você vê que estourou, que você já vai estourar de fato. Já faz isso, porque depois que passa o tempo, você vai querer retroagir, você vai pagar mais imposto. Você vai ter mais trabalho para poder regularizar isso. Então, já regulariza antes. E conte que a Tactus está aqui para te ajudar. E olha, vou falar uma coisa para você. Tem muito cliente nosso que é gestor de tráfego e está ganhando dinheiro. E eu espero que você também ganhe dinheiro com isso. Sucesso para você. Deixe seu like aqui, deixe seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo.